Você já percebeu que tudo o que Deus entrega começa pequeno, escondido, frágil? A promessa não vem em forma de palco, ela vem como uma semente. E quem já plantou uma semente sabe, ela precisa ser colocada na terra, precisa ser coberta, esquecida por um tempo, regada no escuro. Porque só assim ela cria raízes. Só assim ela se fortalece no invisível, antes de nascer no visível. E é aí que muitos erram. Recebem algo de Deus e no calor da empolgação saem contando para todo mundo. Postam, anunciam, compartilham, mas o que era para crescer escondido acaba sendo queimado pelo sol da exposição precoce. Irmão, escuta, uma semente não nasce. Não, ela brota no silêncio, na intimidade com o solo, no segredo. Se você tenta expor demais o que Deus está fazendo em você, pode estar matando o próprio processo que ele começou. Quantas vezes o céu já te entregou algo poderoso, mas por falta de discernimento, você lançou aos porcos o que era santo? Deus não desperdiça milagres, mas ele permite que promessas morram no campo da imaturidade, porque ele prefere te ensinar no fracasso do que te perder no sucesso precoce. Há bênçãos que vêm com peso, há promessas que carregam guerra, e se você não estiver enraizado no secreto, você não vai suportar a tempestade que vem depois da exposição. O que Deus está gerando em você hoje precisa de silêncio, de oração e de tempo. Semente que é mostrada antes da hora, não vira fruto, vira alvo. Existe um motivo espiritual pelo qual o inimigo se mantém à espreita. Ele não lê pensamentos. Ele reage à exposição. O mundo espiritual não é movido apenas pelo que Deus revela, mas também pelo que você entrega em palavras, atitudes e posturas públicas. E aqui está o perigo menos. Muitas vezes não é o diabo que descobre o que Deus está fazendo em você. É você quem conta. É você quem abre a boca antes da hora. Quem mostra aquilo que ainda estava sendo formado no ventre da intercessão. A guerra que você atraiu sobre a sua vida não foi causada pelo que Deus fez, mas pelo que você revelou antes do tempo. O inimigo age com base em legalidade, e nada dá mais legalidade a ele do que uma promessa exposta de forma prematura. O céu trabalha em silêncio, mas o inferno se alimenta de barulho. Tem gente que ora, jejua, busca, mas anula tudo isso ao transformar sua intimidade com Deus em vitrine. A exposição rouba a proteção do secreto. Aquilo que está oculto em Deus está cercado pela mão dele, mas aquilo que você tira do esconderijo sem permissão divina vira alvo, vira campo de batalha, vira motivo de inveja, perseguição, distração. Lembra de Ezequias? Quando ele mostrou seu tesouro aos mensageiros da Babilônia, selou o juízo sobre sua casa. E Deus ficou em silêncio, porque o Senhor não protege o que você mesmo decide entregar ao inimigo. Entenda, há revelações que são somente suas e de Deus. Há visões que foram dadas para serem guardadas em oração, não divulgadas em reuniões. O inimigo não tem acesso ao secreto, até que você abra a porta pela boca. José recebeu um sonho vindo diretamente do trono de Deus. Era um sonho profético, carregado de propósito, traçando o seu destino de liderança e honra. Mas José ainda era jovem, tinha chamado, tinha visão, tinha promessa, mas lhe faltava algo essencial. Maturidade espiritual para guardar o que Deus revelou. Ele viu o céu, mas esqueceu que o inferno também escuta. Então, movido por empolgação, talvez por necessidade de validação, correu para contar aos irmãos. Esperava reconhecimento, mas recebeu rejeição. Sonhou com honra, mas despertou perseguição. Aquele sonho não nasceu para ser compartilhado no tempo do campo. Ele era semente de palácio. Mas José plantou o seu sonho no lugar errado e colheu desprezo. Foi traído, vendido, lançado em uma cova. Tudo isso não porque o sonho era falso, mas porque foi exposto sem discernimento. Ouça isso com temor. Existem coisas que Deus fala contigo que não são para serem compartilhadas, são para serem vividas. Nem todo mundo tem estrutura espiritual para celebrar o que Deus falou com você. Muitos estão ao seu lado até ouvirem que você vai subir. Existem irmãos que têm aparência de aliança, mas coração de Caim. E Deus, na sua soberania, até permite a cova, porque ele prefere te ver amadurecendo no silêncio da humilhação do que se perder nos holofotes da empolgação imatura. José precisava passar pela cova para aprender que sonhos não se provam com palavras, se confirmam no tempo. Você não precisa convencer ninguém do que Deus falou. Quando for a hora, o céu vai fazer questão de mostrar. Jesus andava entre multidões, mas vivia no secreto. Curava enfermos, libertava cativos, fazia o cego enxergar e o paralítico andar. Milagres transbordavam dele como respiração. E mesmo assim, vez após vez, ele dizia: não conte a ninguém. Por que o Filho de Deus, com toda a autoridade nos céus e na terra, pedia silêncio após um milagre? Porque Jesus não realizava sinais para ganhar seguidores. Ele obedecia ao tempo do Pai. Ele sabia que cada exposição antecipada atrairia não apenas curiosidade, mas guerra.
A fama não acelera o propósito, ela apressa a crucificação. E Jesus, ele não tinha pressa. Ele não buscava palmas, ele buscava almas. E para salvar, irá preciso calar. O silêncio não era covardia, era estratégia espiritual. Quando muitos queriam alarde, ele se retirava para o monte. Quando o povo queria coroar o rei antes da hora, ele desaparecia da multidão. Ele sabia que o tempo da exaltação passaria pela dor da cruz, e que cada milagre divulgado antes da hora só encurtava o caminho até o Calvário. Hoje vivemos o contrário. Fazemos pouco e divulgamos muito. Uma oração vira stories. Um jejum vira postagem. Um versículo vira engajamento. Mas a verdadeira autoridade nasce no escondido, não no feed. O Cristo que podia chamar legiões de anjos, escolheu o silêncio. Porque ele sabia que quem carrega propósito precisa entender. Nem todo milagre é para ser palco. Às vezes é só entre você e o Pai. O céu não tem pressa, o céu tem processo. E quem fala demais muitas vezes morre antes de cumprir tudo. O que nasceu para viver, há um tempo no qual Deus escolhe o silêncio como resposta. Não por ausência de amor, mas por excesso de propósito. É o tempo onde você ora e não ouve, clama e não vê, busca e não sente. E no meio desse deserto espiritual, a tentação é gritar, questionar, sair contando a todos. Deus se calou. Mas o silêncio de Deus não é rejeição. É preparação. É nesse silêncio que ele esvazia o homem do ego, do orgulho, da dependência emocional de sinais. Ele não fala porque está ensinando você a permanecer mesmo sem evidências. O céu te quer maduro, não mimado. E maturidade espiritual é confiar mesmo quando a voz cessa. É permanecer no secreto quando o secreto se torna pesado, solitário e sem resposta. É não sair contando aos quatro ventos que você está sendo provado, como se buscasse pena ou reconhecimento. Tem coisa que Deus está fazendo em você que não é para o Instagram, é para o altar. É nesse silêncio que Deus cava poços em sua alma, para derramar um óleo que não é para os outros verem, é para você carregar. E escute, há dores que são santas demais para serem expostas. Há processos que não podem ser explicados, apenas vividos. Você não precisa se justificar, você não precisa se defender. O mesmo Deus que te colocou em silêncio vai te levantar com som de trombeta no tempo dele, mas só se você resistir à tentação de expor um processo que foi desenhado para ser vivido no escuro. Não se esqueça, Jesus foi gerado no ventre de uma virgem, em segredo, e só apareceu quando o céu abriu. O Pai também está gerando algo dentro de você. Mas se você tentar anunciar antes da hora, vai abortar o que só nasceria com maturidade. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de falar e tempo de calar. Mas muitos, por falta de discernimento espiritual, estão falando quando deveriam estar calando, e isso tem custado caro. O problema não está no que você compartilha, mas em quando e com quem você compartilha. O Espírito Santo não revela tudo de uma vez. Ele distribui por porções conforme sua maturidade. E quando você tenta entregar publicamente algo que o céu ainda está formando em você, corre o risco de transformar revelação em confusão. Existem pessoas ao seu redor que não têm estrutura emocional, espiritual ou mental para lidar com o que Deus está prestes a fazer em você. E quando você expõe, você desperta a inveja, o ciúme, a sabotagem. O tempo errado pode transformar aliados em adversários. Quando Moisés desceu do monte com o rosto brilhando, o povo não conseguiu suportar a glória menos e ele teve que cobrir o rosto. Há glórias que você carrega que não foram feitas para serem vistas, foram feitas para serem sentidas em segredo. Nem tudo que brilha é para ser mostrado. Nem toda revelação é para ser postada. Há um tempo para ser anônimo, para andar escondido para fecar a boca, mesmo com o coração pegando fogo, porque o silêncio também é uma linguagem espiritual. É o idioma dos que confiam no tempo de Deus. Os impacientes falam, os maduros guardam, os inseguros gritam, os íntimos apenas esperam. Quando você entende isso, aprende a se mover como Jesus, com passos firmes mas silenciosos, sem precisar provar nada a ninguém. Porque quem tem promessa não precisa de aprovação, precisa de direção. A necessidade de se expor é muitas vezes a manifestação de uma alma carente de afirmação. É a vaidade disfarçada de testemunho. É o ego buscando o palco, mesmo que se vista de altar. E é aí que o inimigo encontra brechas. Ele não precisa derrubar você com pecado escandaloso. Ele só precisa alimentar sua necessidade de ser visto. Quando a exposição se torna mais importante que a obediência, você já deixou o secreto. E quando você deixa o secreto, deixa também a cobertura. Não há unção que sustente alguém que vive fora do esconderijo do Altíssimo. O salmista disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não é quem visita, é
Morar no secreto exige silêncio, exige sacrifício do ego, exige morrer para o desejo de explicação. E o maior inimigo do homem espiritual é a necessidade de se justificar. Mas ouça isso com temor. Nem tudo que Deus faz em você será entendido. E se você tentar explicar aquilo que só o Espírito pode revelar, vai parecer louco, falso ou príncipe. Muitas vezes, o que você chama de dar testemunho Deus chama do profanar o santo, porque há coisas que foram santificadas para o altar secreto, e você expôs à mesa dos zombadores. Não sei ninguém no inferno não teme o crente que grita, teme o que o se cala, o que geme em secreto, o que chora no quarto e se levanta em silêncio, sem anunciar o jejum, sem divulgar a guerra. Esse sim carrega glória, esse o céu reconhece e o inferno respeita. Existem portas que só permanecem fechadas porque Deus sabe que, se você entrasse nelas agora, seria destruído pelo que te espera lá dentro. E o que faz essas portas se abrirem antes da hora? A língua, a pressa de contar o que deveria ser guardado, o desejo de mostrar fruto antes da estação. Muitos não caíram por fraqueza, caíram por exposição prematura. Abriram a boca, contaram o plano, revelaram o sonho e acordaram em meio ao ataque. José, seu sonho aos irmãos e foi vendido. Sansão revelou o segredo da sua força menos e foi traído. Jesus foi revelado como Messias e começaram a conspirar por sua morte. Existe um padrão espiritual claro. A revelação antes do tempo desperta a fúria do inimigo antes da hora. E quando você não está preparado espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, essa fúria te quebra. Por isso, o silêncio é proteção. Não é fraqueza, é estratégia. Não é medo, é maturidade. Ficar calado sobre o que Deus está fazendo na sua vida é muitas vezes a forma mais segura de preservar o que Ele ainda está formando. Porque o inimigo não pode atacar o que não foi anunciado. Enquanto você se move em silêncio, o céu trabalha em segredo. Enquanto você cala, Deus fala por você. E quando for a hora certa, o próprio Pai abrirá as portas, revelará os planos e justificará o processo. E você não precisará dizer uma palavra. Porque quando é Deus quem expõe, ninguém pode apagar. Há momentos em que Deus te separa, não por causa do outro, mas por causa do que Ele está gerando dentro de você. E essa separação dói. Dói porque você não entende. Dói porque parece injusto. Dói porque pessoas que estavam com você ontem, hoje se tornam estranhas. Mas essa separação é divina. Ela é o bisturi do céu, cortando laços que impedem seu crescimento. Deus tira pessoas do seu caminho não porque são más, mas porque não cabe no próximo nível. Nem todo mundo tem estrutura para caminhar com você quando o peso da glória aumenta. Há amizades que foram bênção no Egito, mas se tornam laço no deserto. Há alianças que funcionavam quando você era menino na fé, mas que hoje, em um estágio mais maduro, se tornam obstáculos. E Deus, na sua sabedoria, quebra vínculos para proteger a visão. Não chore por portas que Deus fechou. Não antes em manter perto quem não foi chamado para ver o que está por vir. O secreto de Deus é solitário. O altar é individual. E quando Deus te leva para esse lugar, Ele vai permitir que você se sinta abandonado. Não porque Ele te deixou, mas para que você perceba quem realmente permanece quando a glória se esconde. Quando tudo some, quando os aplausos cessam, quando os likes acabam. O secreto revela quem é servo de verdade e quem só andava com você pela vitrine. Não tenha medo da solidão. É nela que Deus fala com mais clareza. É nela que a voz dele ecoa sem interferência. É nela que ele faz o vaso do jeito dele. E esta expõe a obra para o mundo ver. Discernimento é a chave que abre a porta do secreto. Sem ele, qualquer palavra dita, qualquer atitude tomada pode ser precipitada e trazer consequências graves. Quando Deus planta uma semente, Ele também dá o Espírito para que você saiba quando regar, quando esperar e quando revelar. Mas o discernimento não vem apenas com conhecimento. Ele nasce da intimidade com Deus, da comunhão diária e sincera. É o Espírito Santo que sussurra no coração quando é hora de falar e quando é hora de calar. Muitas vezes a ansiedade e o desejo de validação nos cegam para essa voz suave. E é justamente aí que o inimigo age, aproveitando a falta de maturidade para semear dúvida, medo e ciúmes. Por isso, o chamado hoje é para cultivar o silêncio, a oração, a leitura da palavra e a espera paciente. Guardar o que Deus entrega não é egoísmo, mas obedecer ao tempo dele. É como José que esperou no cárcere antes de ser exaltado. É como Jesus que só revelou a hora certa do seu ministério. Quando você desenvolve discernimento, aprende a distinguir o que pode ser compartilhado e o que deve ser escondido. Assim você protege sua bênção, evita conflitos desnecessários e honra o propósito divino. E mais do que isso, você se torna um canal maduro para que Deus opere milagres em sua vida e na vida dos outros.
A maturidade espiritual é o escudo que nos protege contra as decepções, as críticas e as lutas inevitáveis no caminho da fé. Muitas pessoas começam a caminhada cristã cheias de esperança, mas ao encontrarem a resistência do mundo e até de pessoas próximas, sentem-se desanimadas e muitas vezes abandonam a fé. Isso acontece porque não estavam preparadas para as batalhas espirituais que acompanham o crescimento. Jesus nos ensinou que o caminho do discípulo não é fácil e que aqueles que querem segui-lo precisam estar dispostos a enfrentar perseguições e provas. O segredo para vencer essas lutas está em crescer na intimidade com Deus, desenvolver raízes profundas na palavra e na oração, e aprender a depender do Espírito Santo. Essa maturidade não vem da noite para o dia, mas sim pela persistência e pela humildade em aprender e obedecer. Com o tempo, o crente se torna firme, inabalável e capaz de resistir às investidas do inimigo sem perder a paz. É essa maturidade que transforma feridas em aprendizado, lutas em vitórias e provas em testemunhos. Portanto, não desanime quando vier a tempestade. Use cada dificuldade para crescer e fortalecer sua fé, porque Deus está moldando um guerreiro preparado para receber e proteger suas bênçãos. A entrega a Jesus é o ponto decisivo que transforma uma vida. Não basta apenas ouvir a palavra ou entender os princípios espirituais. É preciso se render de todo o coração, reconhecendo que somos pecadores e que só em Cristo há perdão, restauração e vida verdadeira. O pastor convida você a fazer uma oração sincera, mesmo que em silêncio, reafirmando sua fé e pedindo a Jesus que entre em seu coração, limpe suas feridas e guie seus passos. Essa oração é um novo começo, um renascimento espiritual, que abre portas para as bênçãos e milagres que Deus tem preparado. Além disso, ele lembra que essa entrega não é o fim, mas o começo de uma jornada de fé que exige compromisso diário, orar, ler a Bíblia, buscar intimidade com Deus e permanecer firme, mesmo diante das dificuldades. O pastor também reforça que a salvação é pela graça e que ninguém está sozinho nessa caminhada, pois a família de Deus é grande e acolhedora. Ele termina encorajando a compartilhar essa mensagem para que outros também sejam alcançados, fortalecendo essa corrente de fé, esperança e transformação.